Pessoal, nessa nossa última aula da semana, a gente vai falar sobre a insuficiência pancreática exócrina, que também é chamada de IPE, né? Então, a IPE é a insuficiência pancreática exócrina, né? É uma infecção aí do pâncreas, né? Onde ocorre, como o próprio nome diz, né? Uma insuficiência. Então, é uma atrofia, né? Associado, então, à atrofia do pâncreas, né? O que a gente tem lá no pâncreas exócrino? As células acinares, que vai produzir as enzimas, aí, o suco pancreático, né? Então, com essa atrofia das células acinares do pâncreas, como consequência, a gente vai ter uma insuficiência dessas enzimas digestivas. E os animais, então, não vão conseguir fazer a digestão do alimento que eles vão ingerir, tá? Vamos falar então um pouquinho de essa afecção, né? Então, como definição aí da doença, insuficiência pancreática exócrina é caracterizada pela diminuição da secreção de enzimas pancreáticas lá do duodeno, né? Que a gente viu quando a gente começou a falar sobre o pâncreas exócrino, né? Como é que funciona a formação, então, dessas enzimas, a liberação lá nas papilas duodenais. Então, esse suco pancreático, ele é um suco pancreático que tem uma diminuição muito grande dessas enzimas pancreáticas, né? E como resultado da perda progressiva dessas células acinares, né? Atrofia acinar pancreática. Que leva, então, né, no final de todo esse processo, uma inadequada digestão e, como consequência, absorção, então, desse alimento, né, que vai causar, como consequência clínica, uma desnutrição para o paciente. Tá? Então, por mais que ele coma, ingira esse alimento, ele não consegue fazer a digestão e a absorção, tá bem? Então, a causa, né, o que vai levar o animal a desenvolver essa pancreatite exócrina, né, ele vai ter como consequência a atrofia acinar pancreática, né? E essa atrofia acinar pancreática, ela vai ser causada, né? Vai ser levada, pode ser ocorrida, né? Por uma inflamação crônica terminal. Então, por exemplo, um animal que teve uma pancreatite crônica na sua fase terminal, pode desencadear, então, um quadro de IPE. Ou a gente também pode ter um quadro, talvez seja até o mais comum, né, com uma destruição imunomediada dessas células acinares no pâncreas exócrino, tá? A gente vai ver algumas predisposições, algumas raças que têm a predisposição a desenvolver essa insuficiência pancreática, e daí nesse caso, então, a gente se aplica a destruição de origem imunomediada, tá bem? Então, como prevalência, aí a gente tem o pastor alemão, com a maior prevalência dessa afecção, tá? Então atribui-se aí alguns fatores genéticos que não se sabe exatamente, né, não se foi determinado a ordem genética, como que essa transmissão ocorre, mas sem sombra de dúvidas essa raça é a que mais tem casos descritos da doença, tá? Seguido aí de outras raças, né, como o Show, Collie, Longo, West Terrier, o Cocker inglês, também tem relatos correlacionados à doença, tá? De uma forma geral, a gente tem uma evidência maior em fêmeas, tá? Dentre todas essas raças, okay? E geralmente animais relativamente jovens, né? Adultos jovens. Então, a idade onde eles vão começar a desenvolver os sinais clínicos é de 2 a 5 anos. Então, o que a gente vai encontrar na clínica? É um paciente jovem, então de 2 a 5 anos, com emagrecimento progressivo e quadros, então, uma características aí muito parecida com relação ao aspecto das fezes deles. É porque é um animal que não está fazendo a digestão e absorção adequadamente, né? Como consequência, as fezes dele não vai ser naquele formato adequado, né? Vai estar no formato mais pastoso, né? Muitas vezes com presença de alimentos não digeridos, né? Vistos aí a olho nu. Quando a gente fala em felinos, tá? A principal ocorrência da pancreatite tá decorrente a evidência maior que tem em felinos com a doença é decorrente da pancreatite crônica terminal, tá? Se a gente tiver aí um felino com essa afecção, está correlacionado principalmente
com a pancreatite crônica terminal, tá bem? Então, como sinais clínicos, né, a gente vai ter aqui um paciente magro, caquético, né? Olha o score corporal desse animal aqui que eu coloquei essas fotos para vocês, né? Então, muito magro, né? E como consequência isso, o animal vai comer mais do que o normal. Então, é um animal que está comendo muito, mas não engorda, ele só emagrece, porque todo esse alimento que ele está ingerindo não está sendo absorvido. Okay? E como consequência disso, né, tem um aumento do bolo fecal. Então, toda vez que ele vai se alimentar, ele acaba defecando, se alimenta e defeca. Então, tem um quadro aí, né, a frequência de defecação maior, com o volume fecal também um pouco maior, e um quadro de magreza e caquexia intensos, né? Então, levando aí a casos de desnutrições muito graves, podendo levar o paciente a óbito, com certeza, se não for tratado, tá bem? E um fator importante é que esses sinais clínicos, pessoal, eles só vão aparecer quando mais de 90% da glândula endócrina estiver comprometida, né? Então, a partir do momento que a gente tiver 90% da célula acinar pancreática atrofiada, destruída, é que a gente vai começar a perceber, então, esses sinais clínicos, né? Esse emagrecimento, essa caquexia, ok? Essas fezes, né? Esse aspecto. Então, olha o aspecto que tá, essas fezes aqui desses animais, né? Então, o animal vai ter um quadro de diarreia crônica, tá? As fezes dele sempre vai ter esse aspecto mais pastoso, com volumoso, né? Uma quantidade maior e muitas vezes com aspecto amarelado, né? Nessa foto aqui de cima, a gente consegue visualizar, inclusive, presença de alimento não digerido, né? Ter essa visualização a olho nu. Isso acontece principalmente quando esses animais eles são alimentados com alimento humano, tá? Não com ração. Então é mais fácil da gente ver presença de conteúdo não digerido nas fezes. Isso é um grande indicativo de que o animal não está tendo essa digestão. Tá? Logicamente que a gente tem que fazer o diagnóstico de diferenciais de outras más digestões, de outras doenças que também irão causar má digestão, má absorção. Tá? Ou presença de fezes pastosas, como é o caso dessa foto aqui embaixo. Deixa eu tirar a imagem aqui para vocês visualizarem. Né? Então, é umas fezes aí bem pastosas, de uma coloração bem amarelada, tá? Sempre associado a um aumento da frequência de defecação e aumento do volume fecal. Okay? As fezes também, ela tem como característica ser esteatorreicas, então presença aí de gordura, né, nas fezes, né? E essas fezes semiformadas, elas nunca vão ter aquele formato bonitinho, né, normal das fezes de associado, então, à perca de peso, né? Muitas vezes a gente vai ter animais magros, né? Levando até a caquexia. Com apetite normal ou aumentado, eles estão se alimentando normalmente ou estão comendo mais do que o normal, né? Quadros aí de polifagia, né? Eles se alimentam, né? Querem comer muito, porque nada do que eles comem é absorvido. Quadros de coprofagia, né? Então, eles acabam se alimentando das próprias fezes. Vômito pode estar presente, também de 40% a 50% dos animais pode apresentar vômitos esporádicos. Flatulência também pode ser encontrado, né? Como consequência aí de toda essa desnutrição, né? Esse score corporal baixo, a gente vai ter queda da qualidade do pelo, né? E podemos ter até dermatites recorrentes, decorrentes, então, dessa malnutrição, né? Seborreias crônicas e o animal ele fica mais susceptível a ter problemas dermatológicos também, tá? O diagnóstico é feito, então, a partir desses sinais clínicos descritos, né, onde a gente vai levar, então, a suspeita clínica da doença. Dentre os exames laboratoriais, né, a maior parte deles vão estar normais, não vamos encontrar nenhuma alteração significativa. Alguns desses animais podem ter uma baixa produção de colesterol e triglicerídeos, né, decorrente de todo esse quadro. Então, essas duas enzimas a gente pode encontrar no exame bioquímico
com uma queda, né? Então, hipocolesterol ou hipoglicerídeos, tá bem? Pessoal, então, como diagnóstico definitivo, tá? A gente tem um exame, né, bem específico e sensível, então, para fazer o diagnóstico da IPE, que seria a imunorreatividade sérica da tripsina e do tripsinogênio, que é o TLI. Esse teste, ele vai avaliar a atividade proteolítica fecal, certo? Então, esse teste, ele deve ser feito a partir de 12 horas de jejum, tá? É um teste, como eu já disse, específico, muito sensível. Então, ele pode ser realizado mesmo em animais que já está sob o tratamento da IPE. Aqui eu coloquei uma tabelinha embaixo, né, com os valores normais, né, os valores sugestivos, então, de IPE, quando tem uma baixa quantidade, então menor do que 2,5 gramas por litro, né, a gente já tem um diagnóstico, então, de IPE, em animais sugestivos, onde a gente deve, então, repetir esse teste após um período de tempo. Okay? Aqui nessa foto, mostra a diferença da consistência fecal de um animal normal, né, então, esse aqui circulado, né, circulado aqui em amarelo, umas fezes normais, né, de umas circulado em vermelho, dessas fezes de um animal com IPE, né? Então, esse teste ele vai avaliar essa atividade proteolítica fecal, né? A presença dessas enzimas pancreáticas nas fezes é um exame muito específico para essa avaliação, tá? Então, é o exame de escolha aí que a gente consegue ter o diagnóstico definitivo da IPE. Bom, pessoal, com tratamento, tá? O tratamento para essa doença, né, ele se baseia principalmente na reposição enzimática, né? Então, a gente parte do princípio que o animal não tem as enzimas necessárias para fazer essa digestão e absorção, então vamos suplementá-los com essas enzimas, tá? Então, a suplementação oral de enzimas pancreáticas. Nós temos duas enzimas que podem ser administradas, né? A pancreatina e a pancrealipase. A pancrealipase, ela é em cápsula, né? Então, a gente vai introduzir aí de 1 a 2 cápsulas por refeição, sempre que esse animal for se alimentar, tá? A pancreatina, pessoal, é o mais utilizado, tá? Então, essa pancreatina, ela é feita a partir de pâncreas suínos dessecados e triturados, e ela é misturada no alimento do cão. Então, toda vez que esse cão for se alimentar, deve ser administrado juntamente essa pancreatina, tá? Ela tem uma ação melhor se ela for administrada em pó, juntamente com o alimento, do que em cápsula, né? Em cápsula, a gente tem a fabricação em farmácias humanas, né? Então, para o humano, age muito bem em cápsulas. Em cães, tem um pouquinho de retardo aí na sua ativação, né? Então, em pó, ela age melhor, tem uma resposta melhor, ok? A dosagem dela vai depender aí, né, do porte do animal. Então, de uma maneira geral, a dosagem, né, vai de 0,5 a 6 gramas por animal, ou cerca de uma colherzinha de chá a cada 10 quilos. Tá? Logicamente que a gente vai dosando isso, né? Animais de grande porte precisa de uma quantidade maior, animais de pequeno porte uma quantidade menor, mas não tem uma dosagem, né, específica quanto a isso, ok? Mas o prognóstico do animal é muito bom, tá? Pacientes que são identificados então com a IPE e que fazem uso dessa pancreatina, né, eles vão ter um prognóstico bom, vão ter um aumento do score corporal, aumento do ganho de peso, né, uma melhor qualidade de vida. Mas eles vão ser dependentes, então, desse tratamento pelo resto da vida. Toda vez que eles forem se alimentar, precisa ser administrado esses medicamentos, ok? Em associação a isso, pessoal, eles vão ter deficiência de algumas vitaminas, tá? São animais que precisam ser suplementados com vitaminas. A principal vitamina deficiente de um animal com IPE é a cobalamina, que é a vitamina B12, tá? Porque o pâncreas, ele é um importante adjuvante aí na absorção da B12. Então, se a gente não tem essas enzimas, consequentemente, eles vão ter deficiência dessa enzima. Então, nós temos que fazer, então,
A suplementação, então aqui a suplementação com a B12, né, tem a dose a cada 7 dias, então uma vez por semana é recomendado fazer a administração dessas vitaminas, né. Então, no final, né, é administrado no alimento durante o mês, okay? É necessário fazer essa suplementação. E a vitamina a vitamina K também é importante, principalmente animais que foram submetidos à cirurgia. Precisa ser feito a suplementação dessa vitamina K previamente a qualquer procedimento cirúrgico que um animal for submetido. Pessoal, alguma dúvida? Né? Associado a isso, uma coisa importante aqui que a gente tem que falar, associação com a suplementação, é que esses pacientes, né, todos os cães com IPE, eles devem ser tratados para o supercrescimento bacteriano intestinal. Tá? Então, esses pacientes eles podem ter uma superpopulação aí de bactérias na sua flora intestinal. Então, muitos desses pacientes fazem necessário uso aí de antibióticos ou probióticos para fazer o controle da flora bacteriana intestinal, ok? Bom, das doenças pancreáticas é isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar na nossa videoconferência, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou deixar aqui nos comentários. Bem, a gente volta, então, na próxima semana para terminar o sistema gastrointestinal e para falar das doenças de intestinos e doenças hepáticas. Boa semana a todos, bons estudos e até breve.